Fala turma, sejam bem-vindos à última aula da semana Forex na prática. Nessa aula eu vou passar para vocês gerenciamento, como que a gente utiliza para estar determinando qual que vai ser o valor que a gente vai estar entrando nas operações e a gente vai também estar definindo já qual que é o tipo de estratégia que a gente vai estar utilizando, certo? Bora para a tela. Seguinte, galera, o gerenciamento eu vou passar para vocês durante a estratégia, para vocês terem uma noção de como fazer isso com o gráfico aberto. Vamos lá. Primeiro de tudo, qual vai ser a estratégia que nós utilizamos? A estratégia que eu utilizo é a estratégia de pullback. Vocês já entenderam que o suporte e resistência, ao ser rompido, ele oferece a força contrária, certo? Então, qualquer suporte rompido, ele vira uma resistência e qualquer resistência rompida, ela vai se transformar em um suporte. E vai existir diversos suportes, diversas resistências nos preços que você vai estar olhando. Como é que vai fazer para você estar definindo quais são os padrões de entrada mais seguros, certo? E como você vai fazer para estar realmente tomando a decisão para estar entrando a favor da operação ou descartando ela. Bora lá para passar para vocês desenhando aqui primeiro como é que funciona a estratégia. Então, o Pedrão já passou para vocês sobre o suporte e resistência, falou questões de andares, falou os pontos para você estar entrando. Então vamos lá. Vocês já sabem as noções básicas de suporte e resistência. Como está marcando, se vocês fizeram o exercício que o Pedro falou, para vocês estarem entrando no gráfico e estarem marcando todos os suportes e resistências que você achar e marcar a gente lá para a gente estar corrigindo, a gente ia estar verificando se você está marcando corretamente. Mas vamos lá. O preço se encontra lateralizado, certo? Você nunca vai agir com ele lateralizado. Você sempre vai estar agindo assim que ele fizer uma ação. Você vai estar reagindo ao preço. Como funciona então o suporte e resistência? Lembra que ele sendo rompido, ele vai servir como força contrária. Então você simplesmente vai esperar um rompimento. Vamos supor que o preço ele veio nessa tendência de baixa, de lateralização, certo? Começou a fazer um movimento. Aqui você achava que como era um suporte, ele ia fazer o quê? Um movimento que ele havia fazendo, costumando, certo? Que ele estava acostumando a fazer. Ele estava vindo baixo, ele tocava num ponto de suporte ou um ponto de resistência e retraía. Mas acontece que dessa vez o preço ele não retraiu, ele simplesmente continuou descendo até que ele fez o rompimento. Como que funciona o pullback? Você vai estar esperando justamente na hora que ele retornar, que o preço retornar. Lembra que aquele suporte que você marcou, quando ele é rompido, ele vai virar uma resistência? Nada mais do que isso. O preço ele vai retornar, aquele suporte que for rompido vai virar uma resistência, aí sim ele vai começar a retornar para formar outra tendência e estar buscando outros suportes e outras resistências para estar testando. E é justamente esse movimento aqui, que é o famoso pullback, certo? Que a gente vai estar fazendo as nossas operações. Isso acontece diariamente no gráfico, várias e várias vezes. Mas vão ser todas as vezes que você vai estar pegando? Não. Existem métricas e padrões que você vai ter que seguir para estar selecionando melhor as suas entradas. Por exemplo, primeiro passo. Gráfico lateralizado. Marcar suportes e resistências. Quais vai ser o primeiro ponto? Eu já passei para vocês como está mudando as questões de time frame. Então, como que funciona nos suportes de resistência para você estar achando agora quais são os mais fortes? Se você fizer uma marcação em M30, onde cada candle demora 30 minutos para fechar, você vai possuir maior, como eu posso dizer, você vai possuir maior segurança para estar operando no suporte de resistência. Porque, como precisa de um volume maior de negociação e ele demora mais tempo para fechar, você consegue pegar pontos específicos onde o preço está segurando mais. Então você vai fazer essa primeira marcação master em M30. Vamos supor que você fez essas marcações aqui em M30. São suportes e resistências macro. Segundo passo. Você vai reduzir para M5 e marcar suportes e resistências C
secundários. Ok? Então você vai vir marcar os suportes. Vamos supor que esses aqui você marcou em M30 e esse aqui você marcou em M5. Você percebeu que tinha uma boa concentração de toque naquelas regiões. Bom, então você já sabe onde vai ter os suportes e resistências, tanto de M30 para te dar um âmbito mais seguro, tanto em M5 para você estar entrando com as suas operações, porque nós vamos estar operando no tempo gráfico de M5. Ponto. Você acabou de marcar esse suporte, então agora você só está esperando o rompimento. Agora, qual que é o terceiro passo para você estar entrando com um filtro de entrada? Você vai estar medir o tamanho da lateralização e esperar um rompimento de no mínimo 50% a 100% da lateralização. Como que funciona isso? Pode ter ficado um pouco confuso, mas eu vou te mostrar no jeito fácil de você estar fazendo essa marcação. Qualquer ferramenta de marcação de linha, você já consegue, clicando você vai possuir. Você vai pegar a distância de um suporte e da resistência. Você vai pegar a distância entre o suporte e a resistência. Então vamos supor que você vai pegar aqui, tu vai arrastar até o suporte. Aqui você já vai ter a medida mais ou menos do canal de lateralização. O que você vai fazer? Assim que o preço começar a movimentar, fazendo um rompimento do seu suporte ou da sua resistência, um pouquinho também, do seu suporte ou da sua resistência, você vai pegar esse ponto que você deixou marcado e você vai projetar para baixo. Assim que o preço começar a fazer o rompimento. Projetando para baixo, você já tem uma noção. Que para você estar selecionando a sua entrada naquele suporte, você tem que esperar no mínimo o preço chegar a 50% do rompimento ou 100%. Eu prefiro esperar no mínimo 100%, porque me dá uma garantia maior. Mas se você quiser testar com 50%, vai valer de backtest. Então você puxa o gráfico passado, vê quais foram os pontos de suporte e resistência onde o preço ficou consolidado e você começa a fazer esse teste. Você vai puxar o gráfico lá atrás, você vai medir os canais, você vai pegar e vai projetar e ver qual vai dar a maior taxa de acerto para você. E você está aplicando a estratégia. Então vamos voltar aqui. Eu esperaria no mínimo 100%, certo? Então o que eu esperaria? O preço vir até essa região aqui que eu já deixei pré-marcada. Assim que ele começar a retornar, você já vai vir e já vai posicionar sua ordem esperando esse retorno. Ponto. Então você vai esperar aquele movimento, você vai esperar o preço fazer esse retorno. Aqui ele vai pegar sua ordem. Agora vamos lá. Eu já passei para vocês lá nas questões do MetaTrader de como está inserindo a ordem. Se você pegou naquele ponto, eu explico basicamente como você vai estar inserindo sua ordem. Se o preço estiver abaixo do seu suporte, ou seja, ele está caminhando para uma resistência, se ele for tocar na resistência, você vai entrar com uma venda, certo? Se ele tocou na sua resistência, você vai entrar com uma venda no pullback. No caso, que seria esse movimento. Você tinha um suporte, correto? Que ele foi rompido e virou uma resistência. Toda vez que o preço chegar nessa resistência, nesse primeiro toque, tu vai entrar com uma ordem de venda. No caso contrário aqui, quando o preço romper essa resistência, ela vai virar um suporte, correto? Que é o contrário. Então, se o preço retornar para fazer esse pullback no suporte, você vai entrar com uma ordem de compra, correto? Aqui no TradingView, como é uma ferramenta de análise, você consegue estar aplicando isso. Então, basicamente, aqui eu já tenho essa ferramenta para fazer análise. No caso, como é um pullback, uma operação vendida, assim que o preço começar a retornar, eu venho, acho essa linha mediana e defino qual vai ser meu ponto de entrada e qual vai ser meu ponto de saída, correto? E o que você vai estar esperando que o preço faça? Assim que ele chegar nessa região, ele pega a sua ordem, ele pode dar uma passeadinha por cima do canal, mas como ele está revertendo a tendência é que ele retorne para baixo.
Então, ele vai pegar a tua ordem aqui e vai sair aqui. Ponto. Esse vai ser o movimento onde você vai estar ganhando o seu dinheiro, e ainda mais em dólar. É uma estratégia bem efetiva, tá? Eu vou mostrar para vocês no gráfico agora. Mas só para relembrar os passos. Primeiro passo, marcar suportes e resistências em M30. Segundo passo, marcar suportes e resistência em M5, suportes e resistências secundários. Terceiro passo, medir o tamanho da lateralização e esperar o rompimento de no mínimo 50% a 100%. O quarto passo, verificar o volume médio dos últimos candles. Aqui você já vai estar passando para a parte do gerenciamento. Como que você vai estar verificando o volume médio dos últimos candles? Tu vai pegar visivelmente e tu vai medir qual que é o tamanho da média dos últimos candles. Você pode pôr na média dos últimos 5 a 10 candles. Tendo essa média dos últimos candles, você vai possuir o ATR. O que é o ATR? Você vai pegar todos esses candles, você vai medir a média de variação deles. Vamos supor que eles ficaram variando de 30 a 50 pontos. Então, tu vai pegar esse valor e vai dividir pelo número de candles. Nesse valor, vamos supor que de 30 a 50 deu uma média de 35 pontos. Então, você sabe que o ATR é a probabilidade da vela andar na média de 35 pontos. Isso a gente está falando só uma suposição, tá? Depois no gráfico a gente vai ver isso na prática. Sabendo isso, você já consegue ter uma média de quanto que vai ser a pontuação que você vai estar utilizando. Como é que eu utilizo isso? Eu costumo pegar por operação de 1/3 a metade do ATR atual. Ou seja, se o preço está andando na média de 30 candles, metade de 30 vai ser 15. Então eu vou estar buscando 15 pontos por operação. E o stop, na média, de 2 a 3 vezes mais o meu take, certo? Então de 15 vai ser na média de 45 pontos. Mas o stop, para ser bem aplicado, deve ser um stop técnico. Ele nada mais é do que um stop gráfico, onde você vai estar verificando onde foram as regiões onde o preço mais segurou, e para você ter essa noção aonde que o preço pode até ir. Ou seja, se vamos pôr aqui agora na ordem de você vai estar esperando esse movimento aqui, certo? Você vai estar pegando a entrada aqui para estar saindo aqui. Você já mediu esse último fundo, então você sabe que a probabilidade do preço chegar aqui, ele tem uma grande resistência, já que ele está próximo desse suporte aqui. O que você vai fazer com o seu stop? Tu vai colocar basicamente abaixo desse fundo. Porque a probabilidade do preço vir e rasgar vai ter que ser muito grande. O preço vai ter que ter uma volatilidade muito alta para ele sair do seu canal, da sua lateralização, retornar lá para dentro e ir testar outro ponto lá. É mais comum disso acontecer se for um rompimento muito fraco, ou seja, o preço ele sair da sua região, pouco não bater esses 50% ou no mínimo 100%, ele chegar aqui nos 25%, 30% e já retornar. Quando ele fizer esse movimento, você não vai entrar, porque você tem que esperar essa média, certo? Porque a probabilidade de ele entrar e voltar para o seu canal e ficar balançando lá dentro, lateralizado, é muito grande. Então, tu vai pegar seu stop e tu vai arrastar lá para dentro da região. Ponto. Esse vai ser a questão do gerenciamento. Agora eu vou passar para vocês na prática como é que funciona. Bom, a gente está aqui no MetaTrader agora, que como eu passei para vocês, tá, iniciando com a plataforma MetaTrader, eu vou ensinar vocês a fazerem análise direto no MetaTrader, correto? Estou utilizando o TradingView apenas porque ele possui ferramentas para estar descrevendo para vocês. Então bora lá. A gente está no gráfico euro-dólar, correto? Vamos pegar e vamos mudar o time frame para M15. Então você vai clicar com o botão direito, time frames, você vai colocar M30. Vamos lá. Em M30, vamos puxar o gráfico aqui no EURUSD. Vamos pegar um ticket que está bem lateralizado aqui. Vamos lá. Você vai pegar essa ferramenta de marcação, você consegue pegar aqui e lançar linha horizontal, que você vai estar marcando os principais pontos onde teve toque. Você pode perceber que aqui foi uma região de toque, certo? Aqui foi outra região, aqui, aqui. Regiões onde o preço teve mais toque, a gente pode considerar como um suporte bem principal. Agora, como resistência, nós podemos pegar aqui em M30, foi uma região onde teve boa quantidade de toque, aqui ele fez um rompimento. Aqui nessas máximas, nós também podemos considerar
Aqui você já tem suas principais regiões marcadas, regiões onde você pode estar aplicando a estratégia. Aqui em M30, você já possui as regiões marcadas, principais. Agora nós vamos para M5 para estar verificando como que o preço trabalhou num time frame menor. Aqui dentro nós vamos estar encontrando agora as regiões secundárias. Então você já sabe que aqui é o final de uma região de M30, então mais do que aqui ele não passou. Aqui também, mais para frente, você não sabe tudo que está acontecendo aqui, você só fez essas marcações. Em M5, você vai estar fazendo as marcações secundárias. Então você vai pegar, o que você pode fazer é marcar com outra cor, para você ter essa noção um pouco maior. Então, clica na linha, botão direito, e escolhe outra cor. Vamos escolher amarelinho. Amarelinho fica bonito. Você percebeu que o preço, depois que ele retornou, ele fez bastante aproximações nessa região, correto? Que era aquele suporte secundário. Então vamos ver lá o que aconteceu. Em M30 nós tivemos essa descida, essa LT. Assim que ela parou, que ela encostou, você marcou o seu suporte e você já tinha marcado essa resistência aqui no meio, correto? Mais aqui em cima. Tu veio em M5, aqui como você pode perceber, já foi o primeiro take nosso, certo? Então, você teve esse suporte, você teve aqui essa região onde ele consolidou, correto? Você marcou aqui essa região, você marcar a medida desse tempo de lateralização e tu vai expandir o canal para cima. Como você pode perceber, o rompimento foi de no mínimo 50% da região. 100% seria aqui. O que o preço fez? Ele retornou, certo? E foi naquela região. E fez o nosso primeiro pullback, ou seja, escadinha. Aquela região de resistência foi rompido, correto? Que foi testada aqui anteriormente. Ela foi rompida, retornou, fez o pullback, que seria a nossa primeira movimentação. Depois ele ficou trabalhando nesse canal, certo? Retornou para fazer mais um toque, testar essa região aqui, que é a região de M5, e ficou trabalhando nesse canal. Aqui dentro você já viu que ele começou a formar outros suportes e outras resistências. Você nada mais vai fazer do que pegar essas regiões e já projetar lá para frente. Deixa eu marcar lá para frente. Então agora você sabe que o preço ele está caminhando dentro dessas regiões. O que isso vai fazer? Se você sabe que ele está rebatendo toda essa região aqui, o que isso vai fazer? Pegar sua ferramenta novamente, vai medir o volume de lateralização, correto? Aqui com esse volume de lateralização, tu vai ficar esperando o rompimento. Pode ver que ele ficou andando dentro desse canal por um bom tempo. Então você vai vir acompanhando, correto? Veio acompanhando até o momento, ó, esquece aquele ponto lá em cima. Até o momento em que houve um rompimento, certo? Você pode perceber essa pernada toda aqui. Encostou no suporte e começou a se encaminhar para aquela resistência nossa em M5. Nesse ponto, tu vai fazer o quê? Assim que ele começar a fazer o rompimento, você vai pegar o seu canal e vai projetar para cima. Ponto. O que você vai fazer? Nada mais do que esperar. Então, vamos passando aqui. Houve um rompimento. Se você puxar o gráfico aqui, você pode perceber que foi basicamente nessa região de 50%, que o preço retornou, certo? Encostou nessa região, como você pode ver, ó, vamos dar um zoom aqui. O olho ainda vocês podem não ter essa visão mais clínica, mas por isso que vocês vão ter que testar. O seguinte, fez o rompimento, aquele 50% era aqui mais ou menos, o preço se aproximou, você já consideraria. Assim que ele retornou, certo? Você pode ver que o preço fechou aqui, logo ele abriu aqui, certo? Ele abriu nessa região, ele veio até aqui embaixo,
andou cerca de 13 pontos para dentro da sua lateralização e depois retornou 27 pontos. Essa seria a sua movimentação. Você pagaria uma ordem de compra aqui e sairia aqui mais ou menos. Por que aqui mais ou menos? Porque seria mais ou menos ou metade da região ou um terço. Aqui você ficaria de olho mais ou menos aonde que o preço está. Bora dar uma olhada mais aonde? Então, logo depois que ele fez esse retorno do pullback, ele voltou para dentro da região, correto? Aqui dentro é a mesma coisa. Tu vai reparar nos canais novamente. Você vai reparar nos canais novamente. E vai ficar lá com a sua ferramentinha medindo os canais de lateralização. Até o momento que aconteceu um rompimento e você conseguir trabalhar novamente com o seu pullback. Então vamos lá. O que mais que a gente pode achar aqui? Aqui você pode perceber que o preço ele fez um rompimento. Você já jogou sua pernada lá para baixo. Chegou novamente perto da sua região de 50%. O que ele fez? Retornou para testando seu movimento. Pode ver que aqui depois ele retraiu e foi mais lá para frente, testando até 75% dessa região. Mas como você já tinha essa região marcada aqui embaixo em branco, que você já sabia que era um fundo em M30. Então a probabilidade de ele vir buscar aquela região era muito grande após o rompimento. Então, você já esperou um pullback, fez o pullback novamente. Você não vai entrar mais do que 2 vezes na mesma região de pullback. Você vai entrar apenas na primeira vez. Então é isso. Eu falei um pouco para vocês de como está definindo sua entrada e como está definindo os parâmetros para você entrar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o gerenciamento. No gerenciamento nós vamos estar definindo nossos valores de entrada e quantidade de entradas diárias. Como vocês estão iniciando, quero que vocês foquem no aprendizado e aplicar de maneira correta. Então você vai fazer primeiramente, seguir todos os passos, tá? Aqueles 4 passos que eu falei para você seguir referente à aplicação da estratégia. A gente vai para o gerenciamento para a gente controlar a sua conta, para você sobreviver mais tempo no mercado. Então para você que está iniciando, como que eu aconselho hoje? Fazer 2 entradas no dia, no máximo. Correto? Como você vai estar definindo essas 2 entradas? Você vai ter 2 entradas no dia. E no máximo você pode possuir um stop. Como que vai funcionar isso? Se você fez sua primeira entrada no dia, foi take, você pode ter a opção de pular, de fazer a segunda entrada ou parar o dia ali. Bom, se você fez a primeira entrada, fez a segunda entrada, deu take novamente, você bateu sua meta, você está fora do mercado. Você não vai operar mais naquele dia. Sempre lembre, no outro dia sempre tem mais mercado. Por que eu estou definindo 2 entradas por dia para você? Para você não cair no overtrading, de fazer várias e várias operações diariamente, que isso vai deixar você cansado e vai machucar muito a sua conta, porque você pode se descontrolar em um dia de fúria e ter uma série de stops. Como você está definindo 2 entradas, dessa maneira onde você vai ter só um stop no dia, você consegue controlar bem a sua conta. Então, como vai funcionar? Se você tem 2 entradas no seu dia. Se você fez a primeira entrada, deu stop, você vai parar e você só vai retornar no próximo dia, novamente seguindo os passos da estratégia. Então, se você fez a primeira entrada, deu take, fez a segunda, deu stop, você parou. Você fez a primeira entrada, deu stop, você já não vai fazer a segunda. Onde você sempre vai estar se controlando para estar utilizando apenas 2 entradas por dia, tá? E um stop no dia no máximo. Simplesmente dessa maneira, porque você vai estar conseguindo dividir seu prejuízo durante a semana, porque o que é o seguinte, no início no mercado você tem que ter maturidade e tempo de tela. O que vai permitir você ter tempo de tela? Ou uma conta demonstração, correto, onde você está aplicando com dinheiro fictício e aprendendo a estratégia, ou na sua conta real, utilizando um gerenciamento em que vai permitir você ainda ter alguns stops, certo, na sua conta, que o stop é normal, ele sempre vai vir, mas com esses stops eles não serem tão altos e não machucar tanto sua conta, o que vai fazer você zerar sua conta, você ser tirado de operação da corretora e ser obrigado a depositar mais. Então com um gerenciamento você consegue tomar o stop, ser um stop gerenciado, você não vai sofrer com ele, já vai estar definido no seu plano de trading, e isso vai fazer com que você tome seus stops, recupere-os nos próximos dias, nas próximas semanas, e vá ganhando essa resiliência, ganhe perda, você vai ganhando essa resiliência emocional e, consequentemente, o seu mindset vai melhorando para as operações. Ponto. Em gerenciamento de número de entradas a gente já está setado, de 2 para 1. Agora, para quem está na conta real, como é que eu faço para definir valor? É o seguinte, vamos supor que você possua uma conta de $1.000. Nessa conta de $1.000 você vai utilizar um gerenciamento de exposição por operação de 0,5% ao dia, ou seja, 0,5% por operação. 0,5 de 1.000 é equivalente a um take
de $5. Como você vai estar trabalhando de um stop de 3 para 1 mais ou menos, o seu take, que seria de $15, passa a ter um stop de $15, porque é 3 vezes mais, então você vai possuir um stop de $15. Gabriel, esses $5 seria sua meta diária. Justamente, como você vai dividir ela em 2 entradas no dia, você já vai ter seu stop reduzido novamente. Então você vai ter uma entrada de $2,5 de take para um stop de $7,5, que para sua conta de $1.000 é muito baixo. Então você não precisa ter essa preocupação com valores inicialmente. Como você vai seguir isso? Tu vai fazer o primeiro mês dessa maneira, buscando os 0,5% ao mês. Fechou o mês positivo, no próximo mês, esse 0,5% você passa a ser 1%. A sua entrada já vai ser um take de $10. Você dividido em 2 entradas já vai ser 2 takes de $5. Correto? Posteriormente, você fez de 1%, fechou o mês positivo, eu quero que você aguarde no mínimo de 1 mês a 2 meses maturando a estratégia para você aí estar levantando sua mão. Bateu 0,5%, bateu 1%, você já pode ir caminhando para 1,5% de risco. Até 2% por operação, eu acredito que seja viável, tá? Mais do que isso, 5% eu já acho uma operação muito arriscada, porque o seu stop, como vai ser 3 para 1, 5% vai estar dando uma entrada ali para tu muito alta. Quer dizer, pode ser alta para o seu capital, e coloca o valor na corretora que vai ser um valor onde você está disposto a alavancar ele, está disposto a ganhar dinheiro com ele. Também é um dinheiro que não é um dinheiro seu de sobrevivência, não é um fundo de emergência. Você não vai colocar o seu dinheiro do dia a dia para pagar as contas no mercado, que se você tomar um stop, você está perdendo seu dinheiro, correto? Isso vai fazer o quê? Quando você só tem aquele único valor depositado na corretora, que é toda a sua reserva de emergência, você vai ficar muito ocioso para estar aplicando estratégia, vai estar muito ocioso para estar operando. Por quê? Porque é um valor que você não está aceitando perder. Então coloque o valor na corretora, valor que for, depósito mínimo, mas trate ele com o máximo de seriedade. Siga o gerenciamento. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a última aula. Então, vocês apliquem a estratégia, façam o gerenciamento e façam um diário de trade. O que é o diário de trade? É uma das principais ferramentas do trading hoje. Diário de trade, deixa eu pegar o meu aqui, ó. Eu tenho essa agendinha que eu deixo ela bonitinha aqui no meu computador. Todo dia que eu faço operação, mês de março, coronavírus brabo. Você pega os dias que você está operando e todo dia que você for fazer a sua operação, tu vai marcar nela qual foi os seus valores de entrada, quais foram os seus quais foram os pontos onde você entrou e saiu, qual estratégia você utilizou, qual foi o seu sentimento no momento da operação, se você ficou ansioso, se você ficou nervoso, se você fechou o gráfico e foi embora. Verifica tudo isso. Por quê? Toda vez que você tomar o stop, vai estar anotado na sua agenda. E toda vez que você der um take, vai estar anotado na sua agenda. Então, toda vez que você pensar em sair do seu gerenciamento, ou você tomou um stop, e você viu, por que eu tomei o stop? Tu volta para o seu diário de trade e vê quais erros você estava cometendo antigamente para não repeti-los no futuro. Essa é uma das principais ferramentas do trade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana foi muito produtiva, esses 3 vídeos. Eu espero que com esse conteúdo que a gente tenha passado para vocês, seja de grande utilidade, tá? E que vocês apliquem. Eu ficaria muito feliz com isso. Isso aí, galera. Obrigadão, viu? Fala, turma, como é que vocês estão? Tranquilo? Queria parabenizar você por ter terminado a semana Forex na prática. Esse foi o pontapé inicial para você estar iniciando no mercado financeiro. Eu tenho certeza que se você seguir esses 3 vídeos, o passo a passo, você vai retirar os seus primeiros resultados positivos na bolsa. Então, se você tem interesse, quer aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, a gente está abrindo um método Profit. Lá, além de você ter as aulas gravadas, você vai ter o acesso ao acompanhamento via Discord. Além de você ter todas as suas dúvidas sendo tiradas no vídeo, assim que ela aparecer no momento de operação, você vai poder tirar sua dúvida diretamente com a gente, onde você vai ter o acompanhamento todos os dias, na parte da manhã e na parte da noite, 5 dias por semana. Exatamente, como sabemos que o acompanhamento é essencial para você, a gente está dando um bônus para os primeiros 10 que comprar o método Profit vão ganhar 1 mês a mais de acompanhamento. Então é isso, a gente espera lá no método Profit. Exatamente, cai para dentro.